O TOC, ela é uma doença caracterizada por dois subgrupos diferentes de sintomas. Primeiro, né, o O, que são as obsessões, que são alterações do pensamento, e o C, que são as compulsões, são os rituais. Tanto os rituais podem ser ações físicas, ações que a gente executa, como rituais mentais, né, pensamentos que a gente executa para se livrar das obsessões. Então, para a gente poder entender um pouco melhor o que é isso, né? As obsessões são pensamentos intrusivos, são pensamentos indesejados que os pacientes têm e que realmente eles percebem aquilo como algo externo, algo que eles tentam se livrar, algo que eles não desejariam de ter, como pensamentos de contaminação, pensamentos pecaminosos, pensamentos, desejos de alinhamento, medos, são pensamentos realmente que o paciente não gostaria de ter aquilo, né? E para se livrar desses pensamentos obsessivos, os pacientes acabam lançando mão de rituais, de compulsões. Essa coisa de compulsão, o que quer dizer? A pessoa se sente compelida a fazer aquilo, se sente obrigada a fazer aquilo como uma forma de tentar... Né? Não tem controle, exatamente. Não consegue achar outra forma de aliviar aquelas obsessões que não sejam pelos rituais. Então, quando ele executa uma compulsão, por exemplo, o ritual clássico, né, de lavar as mãos exageradamente, ele não sente um prazer com aquilo, ao contrário do que as pessoas pensam. É muito mais uma sensação de alívio. Alívio do pensamento, que normalmente é um pensamento de contaminação, uma obsessão de contaminação. Acha que está contaminado por bactérias, por vírus, por outras doenças, e para aliviar aquele sintoma, ele acaba fazendo a compulsão de se lavar as mãos, limpar superfícies, né? Esse é o mais clássico. É uma disfunção serotonérgica nesses neurônios que causa o TOC, né? Grupos mais comuns, como esse que a gente colocou, de obsessões de contaminação e rituais de limpeza. Existem as obsessões de alinhamento, né? Os pensamentos de alinhamento e as obsessões realmente de organização de alinhamento. Existem outros pensamentos de causar danos, né? A pessoa tem medo de causar danos mentais com algum pensamento por outras pessoas e acaba executando algum ritual, como por exemplo, rezar ou fazer algum ritual repetitivo ali para poder tirar esse pensamento. Existem também muito comuns os rituais de checagem, os medos de, por exemplo, o medo de que se ele não for lá checar a válvula do gás, ou checar as trancas da casa, checar as portas, de que vai entrar um ladrão ou de que o gás, enfim, vai explodir, né? Então ele chega a checar ali 10, 20, 30, 40 vezes numa noite se isso está acontecendo. Existem outros grupos, mas uma característica extremamente comum, isso inclusive é um dos critérios diagnósticos, isso toma tempo da pessoa. Os rituais, então a limpeza, é uma coisa realmente exagerada, isso está fora do aceitável naquela cultura, né? Então, você lavar a mão, normalmente você demora 1, 2 minutos ali, se você fica 10, 15 minutos, meia hora, 1 hora lavando as mãos, faz isso durante 20, 30, 50 vezes ao longo do dia, é óbvio que tem um problema nisso, tem impacto social muito grande. Isso é uma regra geral da psiquiatria, né? Os transtornos são só considerados transtornos quando tem algum impacto prático na vida da pessoa, né? Impacto na vida social, no trabalho, em relacionamentos. Se isso acontece com uma certa frequência, isso causa impacto, você não consegue deixar de fazer aquilo, pode ser que tenha TOC, sim. Pouco mais comum em mulheres, mas não tanto. Normalmente nos homens surge em idades mais jovens, em criança, no começo da adolescência ali, por volta de 14 anos de idade, essa é a média. Em mulheres já um pouco mais velhas, normalmente no começo da idade adulta. Tem um impacto muito grande na vida da pessoa. E existe muito comumente, é quase que uma regra, de ter comorbidades. A maioria dos pacientes com TOC também tem depressão. A maioria dos pacientes com TOC também vai ter transtorno de ansiedade. De cada 4 pacientes com TOC, 3 vão ter algum transtorno de ansiedade ao longo dos anos. 2/3 dos pacientes com TOC também vão ter depressão. A gente está falando de uma doença muito grave, uma doença incapacitante. E como a maioria dos casos os pacientes têm comorbidades com esses outros transtornos de ansiedade e depressão, fica muito mais difícil de tratar. Normalmente o TOC, você usa doses muito mais altas das medicações do que para um transtorno de ansiedade, um transtorno de pânico, uma depressão leve e moderada. É um transtorno realmente muito incapacitante. Para você ter uma ideia, cerca de 25% dos pacientes com TOC, ao longo da vida, chegam a ter pensamentos suicidas. Para você ver a incapacidade mesmo e o impacto que isso causa na vida do paciente. De 30% a 40% dos pacientes, quando tem do sexo masculino, quando tem o transtorno já na infância, tem tics. Como são seriam movimentos esses involuntários. Os Movimentos involuntários, né? Movimentos aí os mais variados, movimento de mãos, movimento de cabeça. Os mais comuns são movimentos de língua, movimentos de pescoço, movimentos involuntários da mão, né? Os transtornos psiquiátricos, eles não exigem exames, então você não faz exames de sangue, você não precisa fazer
exames neurológicos, exames de neuroimagem, como tomografia ou ressonância. O diagnóstico ele é clínico. Através de uma consulta demorada, você consegue perceber todas as obsessões e as compulsões dos rituais. É feito pelo psiquiatra mesmo no consultório, é um diagnóstico eminentemente clínico. Os pacientes que têm realmente o transtorno, a gente está falando de transtorno prevalente, né, 2% da população, não é raro, tem um impacto muito grande. E a associação com depressão, que é de 60%, aumenta muito o risco de suicídio. É realmente um transtorno muito grave. Os pacientes com TOC, eles demoram muito tempo para procurar tratamento. Não é como um paciente tem crise de pânico ou tem uma depressão, normalmente em poucas semanas, em poucos meses, ou até em dias, né, ele procura ajuda. Hoje em dia tem procurado mais. Agora o TOC, hoje em dia ainda existe um preconceito muito grande, uma falta de conhecimento muito grande sobre o tema. Então as pessoas demoram anos e anos a fio, espera que isso se cronifique, espera vir as comorbidades, com a depressão, que é uma das mais comuns. Aí o tratamento fica mais complicado, aí exige mais associação entre psicoterapia, associação com medicações em doses mais altas. Via de regra, o TOC exige doses altas de antidepressivos. Existe o transtorno de compulsão alimentar, é um outro transtorno diferente. Que está no grupo dos transtornos alimentares, junto com a bulimia, junto com a anorexia, é diferente do TOC. O TOC tem tratamento e tem melhora. Muitos pacientes melhoram e realmente ficam curados, sim, grande parte deles. Grande parte deles tem melhora parcial, o que já ajuda muito. Vou imaginar que um paciente muitas vezes lava as mãos 30 vezes ao dia. Se a gente consegue reduzir isso para 10 rituais de lavagem de mão ao dia, isso já é uma melhora muito significativa. Isso é muito comum no consultório. Isso também é importante os pacientes saberem. A gente fala, por exemplo, sempre comparado com as outras doenças as mais prevalentes no consultório, depressão e ansiedade. Os pacientes com depressão e ansiedade, grande parte deles tende a responder com coisa de 15 dias a um mês de tratamento com antidepressivo. O TOC, para a gente avaliar a resposta, são 12 semanas, então são quase 3 meses para a gente reavaliar, para ver se o paciente realmente respondeu àquele tratamento ou se vai ter que ser trocado por alguma outra medicação. Então é um diagnóstico realmente tem que ser feito com muita calma, o paciente tem que aderir ao tratamento, tomar ele durante um longo prazo e a melhora é realmente gradual, tem que ter muita paciência, exige paciência do paciente. A gente analisa os determinantes biológicos. As causas biológicas, ele tem sido estudado e já tem sido mais ou menos bem estabelecido de que são aquelas alterações que eu disse no lobo frontal, na parte inferior do lobo frontal. Órbito frontal, giro do cíngulo, né? Então são disfunções ali desses neurônios serotoninérgicos nessa região. Só que a gente não tem estudos realmente que mostram algo que possa ser feito em relação à prevenção mesmo do TOC. O mais importante é o diagnóstico precoce, tratamento precoce. Cerca de 30% dos pacientes com TOC têm familiares de primeiro grau, ali, pai, mãe, irmão, que tem também o transtorno. Se aquilo está fugindo do controle, se aquilo é exagerado ou não, é um especialista que estudou ali, né, durante 6 anos na faculdade de medicina, depois mais 3 anos de especialização na residência, em período integral, que vai a congresso, que estuda, que lê livros, ele que vai determinar, olha, não, e até certo ponto é normal, isso que você está tendo não é normal, você precisa de um tratamento. Né? Muitas vezes também existem outros transtornos que os pacientes têm compulsões ou às vezes têm pensamentos obsessivos e é difícil, é impossível na verdade para quem é leigo diferenciar isso, né? Como a gente estava conversando sobre as obsessões, perdão, as compulsões alimentares. Existem pacientes também com depressão ou com outros transtornos como esquizofrenia, transtorno bipolar que podem ter pensamentos obsessivos e não têm o TOC. É só um sintoma obsessivo de um outro transtorno. Esses nuances, realmente é só o especialista que vai conseguir diferenciar. Então, buscar ajuda para que ele consiga dar o diagnóstico exato, preciso, um tratamento adequado. Né? Só que ainda existe muitos preconceitos, você falou, de que psiquiatra só trata casos graves. Não é assim. Não espere que seu caso fique grave para procurar um psiquiatra. Não deixe que ele se cronifique, que ele fique mais grave, que surjam outros transtornos mentais para você procurar ajuda e começar um tratamento. Né? E até existe cura. Existem pacientes que ficam curados. Sim, grande parte deles tem cura. Uma parte tem melhora e outra parte, pelo menos, os sintomas diminuem a intensidade. Sim.